Só para o senhor, meus irmãos, a pastor, você de casa, que está nos acompanhando aí através da live. Esse dia abençoado, qual Deus nos escolheu por estar mais uma vez em tua presença, né? No dia 23 de agosto. Eu tenho certeza que nesse dia, essa semana, Deus já falou contigo de uma maneira especial, né? Já conversamos também com Deus aqui nessa manhã, numa oração poderosa. E eu tenho certeza que Deus já ouviu a nossa súplica, também já ouviu o nosso clamor, em nome de Jesus. Então vamos continuar a nossa lição dessa semana, do dia 23, que é uma lição bastante complexa, né? Que fala sobre a desunião do meio do povo de Deus, né? Então é uma lição bastante forte no dia de hoje, né? Vemos desunião no meio da igreja, né? No meio do povo de casa, no meio da família, né? Mas sabemos como é que Neemias resolveu esse problema. E sabemos que a desunião no meio da igreja impede o crescimento da igreja, né? Então, vai ser uma lição bem gostosa e nós estamos estudando nessa manhã de domingo do dia 23. Louvado seja o nome de Jesus. Coloquemos de pé, meus irmãos. Vamos estar fazendo a oração nesse momento. Já vamos entregar o microfone para o nosso diácono, irmão Daniel, que ele vai fazer uso do jeito que Deus quer nessa manhã. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai, nós te louvamos uma vez também em tua presença, Senhor. Para que o Senhor venha falar conosco nesse dia, Pai, nesse domingo do dia 23, de uma maneira especial, Senhor amado, no qual a tua lição fala, Senhor, da desunião, Senhor, também no meio do povo de Deus, Senhor amado. Mas sabemos, Pai, que tu trata disso de uma maneira, Senhor, poderosa. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Pai, teus filhos que nesse momento também estão nos seus lados acompanhando, Senhor amado. Pai, esteja com eles, guardando, protegendo, Senhor, em nome de Jesus. A teus filhos que estão aqui nessa igreja também, Senhor amado, esteja em tuas mãos. Pai, abençoa nosso professor, Pai, nesse domingo, nosso irmão Daniel, Senhor amado. Capacita ele uma vez mais, Pai, usa ele uma vez mais para trazer nosso conhecimento aos nossos corações, Jesus. Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Toma aí assento, igreja. A paz do Senhor a todos. Glória seja dada ao nome do nosso Deus, que é digno de honra, glória, louvor, adoração, exaltação. A Ele seja a honra e a glória para sempre. Irmãos, dando continuidade à nossa escola bíblica dominical, hoje já estamos na aula 8, ao qual vamos aprender sobre as causas da desunião deve ser eliminada. Veja bem que na aula passada aprendemos sobre o prejuízo da união da igreja com o mundo, né? Se torna um jugo desigual. Agora vamos aprender sobre o prejuízo da desunião entre nós. Perdemos as bênçãos do Senhor, perdemos de ser abençoados por Ele em todas as áreas. Isso falando tanto de maneira individual, como de maneira coletiva. A igreja, no modo geral, perde quando há desunião entre nós. Então, com passagens bíblicas que vai refutar poderosamente como vencer essa desunião, vamos aprender hoje com o seu servo Neemias. O nosso texto áureo, texto bem conhecido, e veja bem o que diz ele. Ó, quão bom e quão suave, agradável, é que os irmãos vivam em união. Agora veja bem, irmãos, quando este salmo é uma realidade em nossas vidas, veja bem o que acontece no texto áureo, na verdade prática. Se o texto áureo for uma realidade na vida da igreja, a verdade prática também vai ser uma realidade. O que diz a verdade prática? A união é uma força indispensável para a igreja.
Segundo, é um testemunho diante do mundo. E terceiro, é um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Se você acompanhou aqui a leitura diária, você vai ver o quão é importante a união do povo de Deus. No último verso do Salmo 133, que ele usa aqui no texto áureo, vai dizer que a nossa união depende as bênçãos do Senhor, porque lá no final ele fala que Deus ordena a bênção, quando há união entre o seu povo. Então o contrário também é verdade, se não há união, vai faltar as bênçãos do Senhor. Isso, a nossa leitura bíblica em classe, para você que ainda não adquiriu a revista, se encontra em Neemias capítulo 5, o versículo 1 e do 6 ao 12. Estarei lendo para nos inteirar do assunto que estaremos discorrendo nesta manhã. Diz assim o versículo 1 de Neemias 5. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura, não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro-lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Então disseram: restituir-los-emos, e nada procuraremos deles. Faremos assim, como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Glórias a Deus. Um homem de Deus, Neemias, instruído pelo Senhor, usado pelo Senhor, soube com sabedoria resolver este problema. Então, irmãos, veja bem como o inimigo é terrível. Nas lições anteriores, a gente aprendeu e vimos com essas passagens de Neemias e Esdras, a volta do povo do cativeiro para a sua terra, que o inimigo tentou de várias maneiras prejudicar a obra do Senhor. E ele tentou, até então, de maneira externa. E agora, na aula de hoje, irmãos, aprendemos que ele não desiste de tentar prejudicar a obra do Senhor. E onde ele acha uma brecha, ele não vai pedir licença, irmãos. Como disse João, ele vem para roubar, para matar, para destruir. Ele quer prejudicar. E aqui ele achou uma brecha, irmão, não foi externamente, foi internamente. Veja bem que a desunião que ele causou foi um prejuízo tremendo. Se o Senhor não usa Neemias para resolver esse problema, era causa de mais uma vez o seu povo sofrer terrivelmente nas mãos do inimigo. Então ele não desiste, irmão, de nos tentar, de querer ver o nosso prejuízo. Portanto, a nossa parte é sempre estar na presença do Senhor. Sempre está pedindo misericórdia ao Senhor, porque há momentos, irmãos, que não enxergamos o que está em nossa volta.
de maneira sensível. O que está acontecendo muitas vezes é para o nosso prejuízo, mas falta de vigilância, de estar na presença do Senhor, muitas vezes somos tragados pelo inimigo e caímos nas suas ciladas. Então veja bem, agora a desunião entrou dentro de casa. Dentro de casa. O povo não teve a sensibilidade de ver que estava prejudicando os seus irmãos. Então vamos aprender nesta manhã com esse servo do Senhor. Aprender e praticar a palavra do Senhor. Nosso primeiro ponto vai falar da união que caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Então, no subtópico ponto 1, ele fala que qual era a base desta união? Os judeus adoravam o mesmo Deus. Até aqui vimos, irmãos, a sua união para reconstruir novamente Jerusalém. O povo se doou de maneira maravilhosa, que muito nos ensina. Se uniram, se doaram. Isso significa o verdadeiro significado de união, de comunhão. Para nós hoje, koinonia, se preocupar com o bem-estar do meu irmão. E isso reflete, irmão, se eu me preocupo com o bem-estar do meu irmão, isso reflete a minha comunhão com Deus. Porque o contrário também é verdade. Se está tudo bem comigo e eu não estou nem aí para os meus irmãos, alguma coisa está errado na minha comunhão direto com o Pai. Porque o reflexo do amor de Deus na minha vida tem que refletir no meio da igreja, sabe? Me preocupar com o bem-estar do próximo. Foi o Senhor Jesus que disse que temos que nos amar uns aos outros assim como Ele nos amou. Então é sempre visando o bem do próximo. Se o meu irmão está bem, eu também estarei bem. Se o irmão é vitorioso em certa área, eu também vou comemorar da sua vitória. União, irmãos. União fala de um. Aqui vamos aprender muito sobre essa questão. Então todos eles tinham o mesmo Deus, professavam a mesma fé, voltaram com o mesmo objetivo, reconstruir Jerusalém, que estava praticamente destruída, arruinada, e eles conseguiram, com homens na liderança, cheios de Deus, assim como Neemias, Zorobabel, Esdras e tantos outros. Então, vamos no subtópico número 2, que diz que esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. Está vendo? Assim como eles eram unidos para reconstruir Jerusalém, os muros, o templo, o culto, assim nós, irmãos, também devemos nos preocupar com a causa, devemos ter visão de reino. Há um grupo aí que tem crescido, o grupo do desigrejado, que veja bem, a máxima deles é essa: Cristo sim, igreja não. Agora vejamos bem, como que é possível eu dizer Cristo sim, igreja não, se Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo? Não, alguma coisa está errada. Eu tenho que ter Cristo como cabeça, mas tem que ter o seu corpo também, que é a sua igreja. Se eu só tenho cabeça e a igreja não, algo está fora do lugar. É preciso, irmão, estar no corpo de Cristo. Vocês lembram da ilustração que Paulo fez lá? Em 1 Coríntios capítulo 12. Que coisa linda, ele usa o corpo para ilustrar a igreja. Olhe bem o corpo, irmão. Cada membro, depende do outro. Se o dedo midinho, se eu machucar ele, todo o corpo sente. Isso é a igreja. É uma ilustração perfeita que Paulo usa, usado pelo Espírito Santo. Então, o meu irmão, seja qual for a função dele na igreja, para Deus tem a mesma importância daquele que tiver maior cargo. É corpo, irmão, corpo, todos interligados e dependentes um do outro. Eu preciso me preocupar para refletir a minha comunhão, a minha boa comunhão com Deus. Eu preciso me preocupar com o bem-estar do meu irmão. Amém?
Prossigamos. Diz lá ainda nesse ponto 2 que somos, baseado em Efésios, a família de Deus, irmãos. Assim como nos preocupamos com a nossa família física, carnal, essa preocupação tem que ser com a nossa família espiritual, o seu bem-estar, saber se meu irmão está precisando de uma ajuda, não somente na parte da oração, que também é importante, mas muitas vezes, irmãos, o Senhor quer lhe usar para ajudar o meu irmão na parte física. Muitas vezes há irmãos que vêm nos pedir ajuda: irmão, ore por mim, porque estou passando uma prova, estou passando privação em certas áreas, e eu muitas vezes tenho condições, e o máximo que vou falar para o meu irmão é: irmão, Deus vai tirar você dessa situação, conte com as minhas orações. E às vezes, irmãos, eu tenho um pouco mais para dar para o meu irmão, e não tenho, fecho o meu coração para ajudar um pouco mais. A oração é bênção, mas às vezes, como a história da igreja, irmãos, os irmãos se doavam de uma maneira que, veja bem que lindo que diz lá em Atos, capítulo 4, versículo 31. Diz que o coração e a alma da multidão dos que criam era um. Irmãos, medite nisto, é muito profundo. É todos com o mesmo objetivo, mesmo propósito, preocupação. Sabe aquele irmão que de repente faltou no culto? Irmão, o que aconteceu? Vamos visitar, vamos entrar em contato. Irmãos, isso fala muito forte aos nossos corações, porque às vezes tem irmãos congregando com a gente, e depois de meses da sua ausência, que vão perceber: você percebeu que aquele irmão, aquela irmã, parece que não está vindo mais? E esse é o máximo que fazemos, esse é o nosso comentário. E às vezes, irmãos, o irmão, a irmã, a família está passando necessidade, muitas vezes está com vergonha de pedir ajuda, e nós nos afastamos. Deixa eu me afastar, vai que precisa de ajuda e vai sobrar para mim. Meu Deus, irmãos, isso não é união, isto não é comunhão. Prossigamos, vamos aprender aqui, logo após essa parte da família de Deus, está aí o versículo que eu citei, Atos capítulo 4, versículo 32. Um coração e uma alma, esta era o objetivo dos primeiros passos da igreja. Preocupação um com o outro, crescimento mútuo, junto. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude, então ela se torna uma antessala do céu. Consideremos algumas bênçãos decorrentes da união. Irmãos, e para refletir essa união, essa comunhão com Deus, eis aqui a dica que o autor deu: cheios do Espírito Santo. Não tem outro meio, irmãos. Para mim, chorar juntamente com o meu irmão nas suas necessidades, eu preciso estar cheios do Espírito Santo. Porque é assim que vamos manifestar o amor de Deus em nossas vidas. Mas, irmão, vai querer comparar o amor de Deus com o nosso amor? Espera aí, vamos aprender e vamos praticar. Esse amor de Deus, lembra que está escrito na Bíblia que ele foi derramado em nossos corações? Então, à medida dele, não vamos amar mesmo, mas devemos refletir esse amor em nossas vidas diariamente. Esse amor está derramado em nossos corações para fazermos, desejarmos e querermos o bem do próximo. Estamos falando de amor, irmão, de comunhão, para que sejamos vitoriosos em todas as áreas, aqui na igreja. E se isto é uma dificuldade entre nós, e quando nos deparamos com textos como Mateus, capítulo 5, versículo 44, que diz que devemos amar os nossos inimigos? Irmãos, isso fala forte aos nossos corações. Você chega a pensar: será se eu aceitei mesmo o Senhor Jesus? Porque as minhas práticas não condizem com a sua palavra. Se nós não estamos nos amando a nós, corpo, igreja do Senhor,
E como é que fica o nosso amor pelos nossos inimigos? Que Jesus falou que devemos amar eles, orar por eles. Irmãos, isso fala profundo. E só vai ser bênção em nossas vidas quando nós praticamos. Porque muita gente tem conhecimento bíblico. Mas a questão diante de Deus não é quanto que eu conheço da Bíblia, mas é quanto eu pratico. É isso que Deus leva em conta, irmãos. Você lembra no texto sério que Jesus falou? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Há muitas pessoas fazendo muita coisa em nome do Senhor. Mas a segunda parte do versículo: não faz a sua vontade. Prega uma coisa, mas vive outra. Aqui não tem crédito palavras assim, irmãos. Enganam, infelizmente, enganam a multidão. Infelizmente. Mas prega uma coisa e vive outra. É este amor na prática que o Senhor quer que restauremos em nossa vida, baseado em lições que estamos aprendendo aqui na vida dos seus servos do passado. Aqui ele cita mais uma vez o Salmo 133, que devemos decorar. Quão bom e quão suave, agradável é que os irmãos vivam em união. Na igreja, levamos as cargas uns dos outros. Existe carga, sim, que cada um tem que levar sozinho. Mas existe também cargas em que podemos ajudar uns aos outros. Que bênção, na hora de aperto, saber que a igreja pode ajudar. Em oração. Muitos irmãos, infelizmente, aceitam o Senhor e estão nos primeiros passos, muitas dúvidas, muitas perguntas, e por não ter uma aproximação, um abraço, termina se afastando e parando. E nós precisamos, irmãos, nos aproximar dessas pessoas com todo o amor cristão e tentar ajudar da melhor maneira possível. Eis-me aqui para te ajudar, te dar força, para fazer com que essas pessoas, irmãos, criem raízes, porque senão não vão permanecer. Os irmãos sabem, os que estão aqui, que estão nos assistindo, como é difícil os primeiros passos de uma pessoa que vem para Jesus. O inimigo a todo momento bombardeando na sua mente: o que você fez? O que você está fazendo? Olha o que você deixou. Então você precisa da união da igreja, da ajuda da igreja, dos irmãos, para você criar raiz e começar a andar com as suas próprias pernas. Mas o começo é difícil, precisamos da ajuda. Imagine, irmão, se há dificuldade para pessoas maduras, quando esfria na fé, imagine quem está começando, muitas dúvidas. Se não tiver essa união, essa ajuda, esse apoio, não vai conseguir permanecer no nosso meio. Então isso fala muito conosco. É tempo, irmãos, de despertarmos do sono. A união nos faz fortes. Uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através dessa união o mundo conheceria Ele, que Ele foi enviado por Deus. Pela união o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos. Olha o que está escrito, irmãos, em João 13:35. Não é a nossa casa, a nossa roupa, o nosso carro, o bairro que moramos, que devemos mostrar para as pessoas em nossa volta. Não é isso. É o nosso amor. Jesus falou: os meus discípulos serão conhecidos. Por quê? Pelo amor. Os pais da igreja registraram algo muito lindo a respeito da igreja no seu tempo, que diz que as pessoas que viam a igreja de fora falavam assim: olhe lá como eles se amam. E através do amor da igreja, eles se sentiam atraídos. Irmãos, isso fala muito forte aos nossos corações. De que maneira estamos atraindo aqueles que ainda não se decidiram por Jesus? Se tem uma coisa que me entristece, e que infelizmente é uma realidade nos nossos dias, é que temos uma ferramenta poderosa em nossas mãos, irmãos, e não estamos sabendo usar. Infelizmente, irmãos. Digo isso tremendo e temendo diante do Senhor. As redes sociais, Facebook, WhatsApp, o YouTube, por aí vai. Ao invés de compartilharmos, irmão, a nossa comunhão,
a nossa união, o amor de Cristo por nós, a palavra do Senhor. Na maioria das vezes, as nossas postagens é as mesmas que o mundo posta, sabe? Brincadeiras sem graças, chocarrices, piadas sujas. E as pessoas que ainda não se decidiram por Cristo estão assistindo, estão vendo o nosso posicionamento. Olha lá, eles querem que eu vá para lá, mas com essa maneira deles agir, quem que vamos ganhar para Cristo dessa maneira, irmãos? Isso é falta de um avivamento, primeiro pessoal. Ele tem que ser primeiro individual, para que venha se manifestar de maneira coletiva. Eu preciso ver que faço parte de outro reino. A minha conversa, as minhas postagens têm que ser outras, irmãos. Eu tenho que divulgar as maravilhas que o Senhor fez e fará na minha vida para aqueles que estão perdidos no mundo, sem Deus e sem esperança. Isto fala da nossa união, e assim vamos atrair aqueles que estão fora. O que você acha quando você lê Efésios, capítulo 5 e versículo 1? Irmãos, vamos ler a Bíblia meditando e aplicando em nossas vidas, que assim, com certeza, ela vai gerar muito mais fruto a nossa vida para o reino do Senhor. Diz lá que devemos andar em amor, irmãos. O que significa isso? É muito profundo, irmãos. Significa uma prática. Andar em amor significa uma prática de vida. Uma prática de vida. Tanto é que 1 João capítulo 2 e versículo 6 diz que aquele que diz que está nele, em Cristo, deve andar como ele andou. Como que Cristo amou? Como que Cristo? Ele é nosso exemplo máximo, irmãos. Ele é nosso modelo por excelência. Como que ele andou? Fazendo bem, desejando bem, em mansidão, em humildade, visando sempre o bem do próximo, o bem-estar do próximo. E como que eu vou estar bem, não representando o reino que pertence por excelência? Porque existe dois reinos, ou estou de um lado ou de outro, ou represento um ou outro. Irmãos, precisamos crescer, porque disso depende a glorificação do nome do Senhor em nossas vidas. Como disse Russell Shedd, ou glorificamos a Deus com os nossos atos, ou o profanamos. Irmãos, temos o Espírito Santo. Tudo que vamos fazer, falar, agir, o Espírito Santo avisa dentro de nós, na nossa consciência. Isso aqui não agrada ao seu Deus. É dessa maneira que você vai agir. E muitas vezes, irmãos, por impulso, temperamento difícil. Eu vou fazer, lá na frente depois não se acerta. Irmãos, é o nome do Senhor que estamos representando aqui. Vale a pena se esforçar um pouco mais, nos unir um pouco mais, para o nome dele ser glorificado. Ser glorificado. Esta união é uma verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Esta união é também o segredo da vitória da igreja. O santo óleo desce da cabeça do sumo sacerdote, Jesus Cristo, e os crentes vivem em união. Jesus disse: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejamos, pois, um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. O autor de Eclesiastes já dizia: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. É preciso essa união, irmãos. É preciso pensar de maneira mais profunda o que significa igreja, o que significa eu na igreja. Muitas vezes, irmãos, visamos muito a nossa comunhão com Cristo, que é muito importante e vital para o nosso crescimento. Mas e a nossa comunhão, a nossa união um com os outros? Irmãos, precisamos melhorar nessa área. Os irmãos sabem muito bem, às vezes congregamos em uma congregação anos,
Saímos, mudamos e ainda não conhecemos todos os irmãos onde congregávamos. 1 ano. Vimos para a casa do Senhor, cada um no seu cantinho, glória a Deus, mas não conhecemos. E é através do conhecimento que vamos nos abraçar mais uns aos outros. Que na hora do aperto, vamos saber a quem pedir ajuda. Muitas vezes distante, não tem como você se conhecer, mas como nos aproximamos. Ou, às vezes acontece isso, não acontece? Aquela pessoa que eu olhava de longe assim, parece que era de jeito diferente. Quando me aproximei, tive uma surpresa. Que pessoa agradável, como é bom conversar com ela. Mas, irmãos, para criarmos esse vínculo entre nós, precisamos nos aproximar mais um do outro. Mas parece que temos medo, somos tímidos. Estamos falando de união, de comunhão, preocupação um com o outro, como o corpo de Cristo. Irmãos, pense nisso nesse dia. Olha o que significa a igreja do Senhor, um corpo. Qual o membro do corpo que não é importante? Qual o membro do corpo que quando sofre, todo o resto do corpo não sente? Assim tem que ser a igreja, irmãos. Precisamos aprender nessa área, aprender e praticar, baseado na palavra do Senhor. Ponto 2, a união entre os judeus estava ameaçada. Qual era a ameaça? Olhe só o que estava acontecendo por falta de vigilância. O inimigo tentou, de maneira externa, prejudicar a obra, não conseguiu, mas também não desistiu. Continuou, e agora, irmão, de maneira interna, ele achou uma brecha e não pediu licença. Prejudicou. Veja bem o que aconteceu. Tratava-se de uma grande injustiça social, financeiramente. A vida dos que voltavam da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para seu sustento, como também para pagar o imposto do governo, que também era muito caro. Tomavam emprestados dos seus irmãos mais ricos, dos seus irmãos, os quais cobravam juros altos. Olha só, irmão, isso aqui que significa usura, juros altos. Você já está com uma carga pesada sobre si. E a usura, juros altos, significa uma sobrecarga. Como que você vai suportar? Por isso que entra o desespero do capítulo 5. As mulheres gritavam, porque estava passando necessidade e já não estava vendo como resolver os seus problemas, passando fome, os seus familiares. E entre irmãos, chegar a aceitar o filho do meu irmão como escravo para me servir, e em nenhum momento eu fui sensível. Olha só, irmão, como o inimigo é terrível. Teve que Deus despertar e usar Neemias para despertar aquele povo. O que vocês estão fazendo? Vocês são irmãos, olhem como vocês estão agindo. Aí foi a mesma coisa com um estalo na sua consciência, né? Um estalo. Meu Deus, acordaram, porque senão ia continuar com essa prática. Uma sobrecarga sobre uma carga que já estava pesada para aquele povo. Até mesmo com usura. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as dívidas. Fazendo o quê? Tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores, levando escravo. Isso foi causa de grande clamor entre os judeus. Este assunto chegou no conhecimento de Neemias, o qual ficou muito enfadado, que significa aborrecido, mas não é para menos, né, irmão? Eles conheciam a lei, mas tinham esquecido, porque na lei diz que não deveriam cobrar juros dos seus irmãos, principalmente usura, um juro abusivo. É um juro abusivo. Para quem já está passando necessidade, irmãos, imagine o desespero. Então, mas eles esqueceram desse detalhe. Se aproveitaram do momento para prejudicar, assolar mais ainda. Irmãos, não eram os seus inimigos, eram os seus irmãos. Eu me lembro que recentemente, aqui próximo de casa, veja bem se isso acontece nos nossos dias, né?
Recentemente aqui próximo de casa teve uma chuva de granizo. Mas foi muita casa que perdeu. Ainda tinha, acho que hoje tem poucas, mas existia muitas casas naquele tempo, aquela telha de 3 milímetros. Mas, meus irmãos, a nossa casa ficou, a casa do meu sogro ali ficou um chuveiro, parecia um chuveiro, tanto furo. Perdeu totalmente. E foi muitas casas nessa situação. E o preço, irmãos, da lona, daquela lona preta para tampar por um tempo até comprar as próximas telhas, era um. Aí formou fila nos materiais de construção para comprar, por enquanto comprasse novas telhas, quebrar um galho ali. Irmãos, o preço daquela lona subiu mais ou menos umas 5 vezes. Olha só, se aproveitar de uma maneira, irmãos, prejudicial do próximo. E isso que estava acontecendo com os irmãos judeus. Eles não viram que aquele povo estava precisando da ajuda um do outro. Eles se aproveitaram que estava voltando com poucas condições. Havia pessoas pobres e aqueles que tinham um pouco mais aqui é a minha oportunidade. Esse povo vai me dever o resto da vida. E em nenhum momento pensaram que era irmãos. Irmão, isso hoje fala muito conosco, né? Muitas vezes eu estou bem e um irmão precisa da minha ajuda, e se eu não tiver a sensibilidade de Deus para lhe ajudar, de maneira que o nome do Senhor seja glorificado em minha vida, o que eu vou fazer? É o lado carnal que vai falar mais alto. Olha a oportunidade que eu estou tendo de ganhar dinheiro fácil desse irmão aqui. Ele está precisando e veio me procurar, então o que eu cogitar aqui ele vai aceitar. Irmãos, estamos falando de união, de comunhão, de bem-estar. Não podemos, irmão, prejudicar o próximo. Precisamos ajudar uns aos outros. Como disse Paulo, ele coloca aqui na lição também. Considerar, irmão, o outro superior a mim mesmo. Isso é fácil, irmãos? Quando alguém se aproxima para pedir uma ajuda, será se consideramos ou é uma oportunidade que temos? Isso fala muito, irmãos, conosco. Precisamos de mais comunhão com o Deus da palavra. Não somente com a palavra de Deus, mas também com o Deus da palavra. Para que venhamos tampar, irmãos, tampar essas arestas que muitas vezes se encontram abertas em nossas vidas. Como se explica esta grande injustiça? Veja lá. Em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor. O amor aqui é a chave. Faltou amor, faltou tudo. Dos mais ricos para com os mais pobres. Ao invés dele ver a necessidade do próximo e se colocar no lugar dele para tentar lhe ajudar, ele viu uma oportunidade de ganhar mais, irmão. Já tinha e queria mais. Esse é o lado humano, carnal. Um lado humano que cada dia deseja mais, mais e mais. E quanto mais tem, mais quer. E muitas vezes o que tem, pode viver 100 anos, não vai conseguir usufruir aquilo. Mas o desejo de ter mais é tanto que não pensa nisso. Será que não está na hora de ajudar um pouco o meu próximo? Não, eu estou com 2 casas, o meu sonho esse ano é comprar mais 2. Aí eu quero comprar o ano que vem 2 na praia. Esse carro que eu estou também está muito pouco, eu tenho que comprar um para cada membro da família. Irmãos, isso é bênção, mas vamos ser equilibrados. Muitas vezes, há muitas pessoas precisando de bem pouco do nosso lado. O irmão pediu a palavra? Sim.
Eu não sei se os irmãos ouviram aqui no vídeo, mas eu vou repetir a pergunta do irmão ali. Ele pergunta se precisarmos no caso dele, ele precisar de um dinheiro e tiver irmãos na igreja que empresta, com juro, se está certo. Irmãos, nós somos pessoas sábias, porque o Senhor nos deu essa sabedoria. Então, como que acontece? A usura, que está falando a Bíblia, é um juro abusivo. Abusivo, algo que extrapola as normalidades. Agora, se eu preciso da ajuda do meu irmão, ele pode me ajudar. E aquele juro que ele vai me cobrar está dentro das minhas possibilidades de pagar, ele vai me ajudar e eu vou ajudar ele, então eu não vejo problema aqui. Amém? Então, é uma questão de comum acordo. Eu não posso aceitar um juro que não vou conseguir pagar e depois sair falando mal do meu irmão. Aí não, porque isso ali foi feito em comum acordo. Até porque se o irmão quer me ajudar, realmente, se ele tem o mesmo espírito que eu tenho, ele vai fazer algo de acordo com as minhas possibilidades. Se eu estou precisando da ajuda dele, ele sabe que ele não pode ser abusivo, mas se tem essa questão aqui, se for algo em comum acordo, irmão, eu vou conseguir pagar, não é abusivo, eu vou estar sendo abençoado e meu irmão também, não vejo problema nisso. Tá bom, irmão? A questão da usura aqui é juro abusivo. É aquilo, eu já estou quase enterrando no prejuízo. E meu irmão chega, não, eu posso te ajudar. Eu tenho um dinheiro reservado aqui, é só 50% você vai me pagar. Meu Deus, irmão. O irmão está querendo me enterrar vivo. Não, aí não tem como, né? Então, essa questão de abuso. Nós temos o Espírito do Senhor e sabe como lidar com essas questões, onde todos serão abençoados. Prossigamos aqui a atitude, subtópico 2, do ponto 2, a atitude. A letra B, a atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria de seus irmãos mais pobres. Está vendo? O amor estava longe aqui. Não lhes importava o choro de seus irmãos. Neemias 5:1. A opressão faz endoidecer até o sábio. É como vivem muitas pessoas, irmãos. Desesperada. Imagine, irmão, uma família passando necessidade, vai pedir ajuda a quem? A um irmão, não é a um ímpio. Vai pedir ajuda a um irmão e o Senhor está com a bênção na mão daquele irmão para ajudar o seu irmão que está passando necessidade. Ao invés desse irmão, não, irmão. Olhe, eu vou lhe emprestar. Olhe só o que é bíblico, irmão. Eu vou lhe emprestar. O irmão pague quando puder e sem juro. Aí sim o nome do Senhor será glorificado. Muitas vezes, irmãos, nós temos essa condição, mas é aqui que devemos pesar: amor ou coração duro, né? O amor ou coração duro. O meu irmão já está apertado, com a família, os filhos passando necessidade, e vai me pedir ajuda, e eu posso ajudar, e eu vou cobrar juro em cima disso. O amor de Deus tem que falar mais alto, irmão. Irmão, eu tenho aqui para lhe emprestar, pague quando você puder. Vamos seguir, irmão, que já está terminando o tempo. Tópico do número 3, Neemias solucionou o problema. Então, esse tópico curto aqui fala, vamos destacar uma palavra que Neemias usou aqui, ó. Deixemos este ganho. Neemias, olhe só o que significa um verdadeiro líder. Ele se inclui junto dos demais. Deixemos este ganho. Ele começou por ele, não querer cobrar juro mais dos seus irmãos. Vamos restituir-lhes o que nós cobramos e a partir de agora não cobrar mais, para que eles se estabeleçam. Então o líder deu o exemplo.
O líder, essa parte é muito importante para o líder. Dar o exemplo. Deixemos, ele se colocou no meio, porque viram que o povo estava padecendo. E se eles não tomassem essa decisão, eles iam padecer mais e mais. E juntamente, irmãos, com a sua família, filhos, se tornando escravo para pagar dívidas, irmãos, dos meus irmãos. Aí, como diz a lição, o amor aqui, a união, a comunhão está longe. Não é desta maneira que aprendemos. Neemias foi usado para solucionar esse problema, assim como vários outros, de uma maneira muito eficaz. E o último tópico, a paz voltou a reinar entre os judeus. Olha só, surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Olha a maturidade, irmãos, de Neemias. O equilíbrio. Saber se posicionar muitas vezes para resolver um problema. E não ficar aquém, irmãos. Não. Estourou a bomba lá, quanto mais longe eu estiver, melhor. Não, se posicionar. Vamos ver quais os melhores caminhos para nós resolver esse problema, irmãos. Não podemos deixar essa cicatriz aqui. É o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor. Olha só como ele continua aqui. Quando um líder do povo for ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave. Faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. E essas características, irmãos, encontramos em Neemias. Como o homem nos ensina. Mas era um homem de oração, de comunhão com o Senhor. Ele não só conhecia o Deus da Bíblia, mas também as necessidades do seu povo. Muitas vezes nós queremos nos aprofundar em conhecimento da Bíblia, e quando vamos praticar, que é entre nós, este conhecimento, temos dificuldade. É aqui, como a gente comentou recentemente, o crescimento na graça. O crescimento no conhecimento é fácil. É adquirido com esforço, livros, Bíblia, sim. Mas e a graça? É a prática desse conhecimento. Então, veja bem que aqui tem que haver o equilíbrio. Conhecer, sim, mas graça, prática desse conhecimento. Me comover com a necessidade do meu irmão e fazer com que, se eu não posso ajudar, mas procurar quem pode. Irmão, fiquei sabendo que o irmão está passando necessidade, irmãos, e não precisa um só. Se nós nos unir para um irmão que está passando necessidade, se nós nos unir, não precisa muito de cada um. E aquele irmão será abençoado, aquela família será abençoada, e é o nome do Senhor que vai ser glorificado em nossas vidas. Isto fala de união, de comunhão entre nós. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Existem esses problemas, irmãos, em nosso meio. Não podemos tampar o sol com a peneira. Há muitas pessoas precisando, necessitando. E quem que elas vão procurar? Agora imagine se isso acontecer, irmãos. Infelizmente acontece e a gente ouve. Pessoas do nosso meio está passando um momento difícil e nos procura. Porque, com certeza, os domésticos da fé nos procura para lhe ajudar. Aí ela desabafa. Olha, irmão, estou passando isso, não esperava isso, de repente aconteceu e eu estou precisando de uma ajuda. Aí ela, veja bem, onde ela foi procurar e onde deveria achar essa ajuda, ela não acha. Aí sabe onde ela vai achar? Onde ela menos espera. Irmãos, isso é triste. Aí o que acontece? Conhecemos casos, irmãos. Conhecemos casos. O que acontece? Sai da igreja, falando mal da igreja. Olha, eu conheço na minha família. Saiu da igreja, falando mal da família e falando bem de pessoas terríveis, irmãos, impráticas. Mas o que? Foi lá e lhe ajudou. Fez a sua parte de filantropia. Ajudar sem querer nada em troca.
Você veja bem, pessoas, irmãos, por isso que Jesus falou que muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Veja bem que terrível, irmãos. Por isso precisamos conhecer essa parte e aplicar. Porque é o nome do Senhor que estamos representando. É o seu reino. É o seu reino. E precisamos conhecer a necessidade um dos outros e tentar ajudar de alguma maneira. Primeiramente aos domésticos da fé. Vamos concluir. Então, esses problemas existem. E aqui na letra A ele diz assim, ó, a desunião representa uma obra da carne. Está vendo? É a carne se manifestando. Então tem que o Espírito predominar, não a carne. Essas coisas entristecem o Espírito Santo. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos. Coisa tão preciosa na igreja. Aí ele cita Efésios 5:2. Andai em amor, como também Cristo vos amou. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Jesus orou para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Finalmente devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. União, irmãos. Amor na prática. Você lembra daquele texto que João escreveu? Que devemos amar por obras. Filhinhos, não ameis de palavras, mas em obras e em verdade. Irmãos, amar de maneira superficial, né? É fácil, de palavra. Irmãos, eu te amo em Cristo. Aí o irmão chega, irmão falou aquele dia que me ama, eu acredito nesse amor, irmão. Estou precisando de uma ajuda, irmão. Não, irmão, eu falei que te amo em Cristo, tem outro significado, ó. Aí começa a enrolar, aí sai de fininho. Irmãos, nós devemos nos amar ao ponto de querer sempre estar vendo o nosso irmão bem. Se depender da minha ajuda que eu venha fazer, se depender da nossa ajuda que venhamos fazer, somos um corpo. Esse corpo tem crescido, precisa crescer saudável na presença do Senhor. E como crescer saudável? Sem essa koinonia. Essa palavra tem uma ligação muito forte para a igreja. Koinonia, comunhão, estar no meio, fazer parte no meio, mas também precisar quando estiver passando necessidade. E como disse Paulo falou muito nessa comunhão, desse amor ao próximo. Né? É impossível, irmão, dizer. João escreveu isso também muito sério. Como que nós dizemos que amamos a Deus, a qual não vimos, se não amamos os nossos irmãos, a quem vemos? Então, esse amor, a prática desse amor em nossas vidas tem que ser real, para realmente o nome do Senhor ser glorificado em nossas vidas. E o tempo acabou. Estejamos em pé para fazermos a oração. Que Deus venha ser glorificado, irmão, através dessas aulas da EBD. Uma bênção, irmãos, mas precisamos sair daqui com desejo, irmão, de melhorar. Precisamos, irmão, melhorar em todas as áreas da nossa vida. E o manual, irmãos, temos aqui em nossas mãos. O manual por excelência não é livro de autoajuda, é o livro da ajuda do alto, a nossa palavra, a Bíblia Sagrada. Ela tem que fazer morada em nossos corações, se tornar prática diária em nossas vidas. É possível, irmão, melhorar em todas as áreas, como pai, como filho, como família, como servo, como cidadão, como amigo, como irmão. É possível melhorar, é possível em comunhão, porque estamos representando um reino por excelência. Saímos do reino das trevas, estamos no reino da luz. Então vamos glorificar esse Deus tão poderoso, que nos dá bênçãos sobre bênçãos, mas precisamos compartilhar entre nós. Não sermos
orgulhosos. Foi aqui que o inimigo trabalhou no coração do povo judeu. O orgulho, a soberba, ter bastante e querer cada vez mais. E ele conseguiu. Então vamos ter essa sensibilidade. Será se o que eu tenho não é o suficiente para ajudar o próximo? O meu irmão que muitas vezes está precisando de tão pouco, né? E muitas vezes eu fecho o meu coração. Isso fala de dureza, irmãos. Então precisamos manifestar esse amor em nossas vidas. E assim o nome do Senhor ser glorificado em nós. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, na sua presença, Senhor, estivemos e estamos mais uma manhã abençoado, onde sentimos a sua presença, Senhor. A sua palavra veio, Senhor, meu Deus, ao encontro de nossos corações, das nossas necessidades, como precisamos melhorar nessas áreas, Senhor, ao qual estudamos nesta manhã. Em união, em comunhão, em ver a necessidade do meu irmão e me com prazer, Senhor, em lhe ajudar, porque sei que o seu nome será glorificado através dessa união, dessa aproximação, dessa preocupação com o bem-estar do próximo, irmão. E assim, Senhor, sempre visando a tua glória, estamos, Senhor, em família, precisamos dessa preocupação. Mas para isso, Senhor, aprendemos também que é preciso ser cheio do Teu Espírito. Conceda-nos esse privilégio, Senhor, de cada dia mais nos aproximar mais de Ti. E essa aproximação seja revelada através dos nossos atos, da nossa preocupação com aquele irmão, com aquela irmã, com aquela família que está passando necessidade. Que não venhamos nos aproximar só por interesse, Senhor, mas também para ajudar, para manifestar o Seu amor que foi derramado em nossos corações, Senhor. Abençoa a sua igreja, a família Umbará de uma maneira toda especial. Que essa união que aprendemos aqui seja uma realidade em nosso meio, Senhor. Que não vemos ver, Senhor, nossos irmãos passando necessidade e passarmos de largo. Não, que venhamos nos unir, nos ajudar, compartilharmos os problemas um com o outro e assim visando a sua glória, o nosso crescimento, Senhor, preparados para o nosso encontro contigo. Dar-nos um domingo, uma semana abençoada na sua presença, um culto logo mais, poderosamente, Senhor, na sua presença, onde sentiremos a sua graça no nosso meio, Senhor, se movendo. Desperta-nos, Senhor, meu Deus, se estivermos nos conformando com esse sistema em que vivemos. Livra-nos de todo mal, de toda seta, Senhor, do inimigo que constantemente quer nos tirar da sua presença. Abençoa os teus servos que estão acompanhando esta live, os que estão aqui. Dê-nos a graça, Senhor, de crescer, mas crescer para melhor te servir e servir com excelência dentro das possibilidades que temos, Senhor, e o teu nome seja glorificado em sua igreja, hoje e sempre. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.